Você já percebeu? Quanto mais você tenta ser a pessoa compreensiva, tranquila, gentil, menos as pessoas parecem reparar no esforço que existe por trás disso. É quase como se a sua bondade tivesse se tornado invisível. Você tenta agradar, tenta não ferir, tenta fazer o certo. E no fim, parece que tudo isso se torna apenas obrigação aos olhos dos outros. Eles esperam, exigem, cobram. E você entrega mesmo cansado. E quanto mais você tenta ser agradável, mais te tratam como se fosse seu dever ser assim. Como se você tivesse nascido para ceder. Tem um peso aí dentro, você sente um nó que não desata, uma exaustão que quase ninguém imagina. Você parece bem por fora, mas por dentro existe uma voz pequena dizendo: por quanto tempo mais? Desde criança te ensinaram como se fosse uma lei gravada na pele. Seja gentil, seja paciente, seja tolerante. Quem planta o bem, colhe o bem. E você acreditou. Acreditou com sinceridade. Acreditou a ponto de moldar sua própria personalidade ao redor disso. Então você engoliu palavras, engoliu irritações, engoliu verdades, guardou lágrimas que ninguém nunca viu. Reduziu sua força, domesticou seu impulso, apagou seus limites para não perturbar ninguém. Mas existe um abismo enorme entre ser bom e ser anulável. E sem perceber, você foi colocado ou se colocou no segundo grupo, acreditando que isso era certo, que isso era virtude, que isso era evolução. Só que as pessoas veem apenas o sorriso, não o custo dele. Veem sua calma, mas não a tempestade silenciosa que você segura. Elas escutam sua paciência, mas não imaginam quantas vezes você se cala para não perder o pouco de paz que tem. E a realidade, nua e crua, é que o mundo não premia quem vive para agradar. O mundo premia quem estabelece posição, quem diz não, quem levanta a cabeça, quem ocupa o próprio espaço sem tremer. Você, que sempre tentou ser o mais sensato, mais equilibrado, mais educado, quantas vezes viu sua dignidade ser empurrada para o canto e mesmo assim você respondeu com um sorriso? Quantas vezes deixaram marcas em você e ainda assim você pediu desculpas? Você chamou isso de maturidade, mas não era maturidade, era medo. Medo de desagradar, medo de perder, medo de ser abandonado, medo de não ser aceito. E o medo, quando é quem guia a sua gentileza, toma tudo de você. Toma sua voz, toma sua identidade. Maquiavel não falava de maldade, falava de lucidez. Ele sabia que quem tenta ser amado por todos acaba não sendo respeitado por ninguém, porque o previsível não gera impacto. O previsível não assusta. O previsível não lidera. Ser sempre amável não te torna admirável, te torna previsível. E o previsível é controlado. Enquanto você tenta ser perfeito para não causar desconforto, outros menos gentis que você ocupam o espaço que deveria ser seu. Eles falam mais alto. Eles se posicionam, eles colocam limites. E por isso recebem respeito, porque fronteiras gritam mais alto que boas intenções. E sem perceber, você vai virando sombra. Uma sombra funcional, educada, discreta, mas ainda assim sombra. E sombras não são lembradas. Sombras não são temidas. Sombras não inspiram ninguém. E sombras, cedo ou tarde, são usadas. Sua bondade foi sequestrada. Sua educação virou submissão. Sua empatia virou silêncio. Sua paciência virou aceitação passiva de tudo que te machuca. E você deixou não porque queria, mas porque achava que era o certo. Até que um dia você percebe o cansaço. Um cansaço que não é físico, é emocional. É aquele cansaço que pesa no peito, que sufoca pensamentos, que faz você sentir que por mais que ofereça, nunca é suficiente. Então respira comigo, calmamente, devagar,
como alguém que pela primeira vez decide ouvir a própria alma e pergunta a si mesmo com honestidade: quem você está tentando proteger? Porque a resposta, quando vem, costuma ser dura. Você tenta proteger a imagem que construíram sobre você. A imagem de boa pessoa, de alguém que nunca incomoda, de alguém que sempre entende, de alguém que aceita tudo, mas quem vive para ser querido perde o controle da própria vida. Existe outro caminho, um caminho menos doce, porém muito mais verdadeiro. Um caminho onde você não precisa machucar ninguém, mas também não se machuca para agradar. Um caminho onde você aprende a dizer não com serenidade, sem culpa, sem tremor. Um caminho onde você se faz presente, inteiro, livre. O mundo respeita quem se posiciona, quem diz: aqui é o meu limite. Quem não tem medo de existir no próprio tamanho. E existe uma revelação libertadora nisso tudo. Sua gentileza só tem valor quando nasce da força. Quando nasce da consciência, quando nasce de quem sabe quem é. Se ela nasce do medo, ela não é bondade, é prisão. Ser gentil não é o problema. O problema é ser gentil para ser aceito. Ser educado não é fraqueza. Fraqueza é ser educado para não perder ninguém. Ser amável não é defeito. Defeito é se sacrificar para ser amado. Então pergunte com calma, com profundidade, com coragem: minha gentileza nasce do meu caráter ou nasce do meu medo? Se nasce do medo, ela não te protege. Ela te aprisiona. E você não veio ao mundo para viver acorrentado. Você merece existir em voz plena. Merece ser visto, ouvido, considerado, respeitado. Não como suporte para outros, mas como uma pessoa inteira. Você não veio para ser ornamento social. Você veio para ser presença, estrutura, consciência, honra. E agora que o véu caiu, que a verdade tocou os seus ossos, resta apenas uma escolha. Você prefere continuar sendo querido ou finalmente ser livre? A liberdade exige coragem. A coragem de existir sem pedir desculpas pelo espaço que ocupa, de dizer o que sente, de colocar limites, de se escolher. Se essa reflexão mexeu com você, curta esse vídeo. Isso faz essa mensagem chegar a mais pessoas que, assim como você, estão despertando. Se inscreva para continuar essa jornada comigo aqui. Eu digo o que muitos sentem e poucos assumem. E me conta nos comentários. Você tem sido querido ou livre? Vamos conversar. Vamos crescer. Vamos nos reconhecer. Juntos, com calma, com firmeza, com verdade.